Organização Mundial da Saúde, a OMS, tem considerado os jogos perigosos como um distúrbio comportamental listado na Classificação Internacional de Doenças. Os recentes desafios, Momo, o desafio do desodorante, já causou a morte de um menino mineiro de 10 anos e uma garota paulista de 8, que aconteceu agora em dezembro de 2022, e fazem parte desse tipo de brincadeira, né, que coloca em risco a segurança e a vida de crianças e adolescentes. Eu convidei para retornar à Voz das Mulheres, Danilo Cruz, nosso amigo, psicólogo da Clínica Numen, escritor, palestrante, servidor público. Danilo vai dialogar com a gente sobre Janeiro Branco, atenção aos riscos dos jogos e desafios pela internet para crianças e adolescentes. Boa tarde, Danilo. Seja sempre bem-vindo à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, equipe da Rádio Excelsior. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, trazendo mais informação sobre saúde mental, Márcia. Muito obrigado. É isso. Precisamos, né, Danilo? Danilo, eu gosto de trazer dados, né, que um levantamento informal do Instituto de Me Cuida, que atua na prevenção dos jogos de não oxigenação, mostrou que pelo menos de 27 crianças e adolescentes morreram no Brasil até 2021 devido à participação em desafios virais que circularam nas redes sociais. E a gente falou, né, como eu falei há pouco, que um novo desafio vem causando pânico, né, entre pais e educadores, que é o desafio do desodorante, que funciona como uma competição de quem consegue respirar o gás do desodorante em maior espaço de tempo. Já causou morte de 2 crianças, né, que a gente tem a ciência. E eu lhe pergunto, na sua opinião, por que tantos jovens estão interessados nesses jogos, né? O que está por trás disso? Realmente, Márcia, existe um interesse muito grande, as pessoas entram muito no que é chamado de trend, né? As trends das redes sociais, especificamente aí a gente fala bem de maneira pontual com relação ao TikTok, porque é uma rede social que isso mais se dissemina. A gente percebe que muito frequentemente esses jovens e essas crianças têm esse tipo de interesse justamente pelo fato de que aquilo ali, no caso, tira elas de uma sensação de suposta monotonia, uma tentativa de sair de um sentimento de tédio. Eu já tive a oportunidade de falar outras vezes aqui, Márcia, mas a gente realmente não educa nossas crianças a lidarem com o tédio. E a gente precisa estimular elas a saberem como lidar com essa circunstância. É verdade. Porque ao mesmo tempo, né, Danilo, que o TikTok é popular, é criativo, é divertido, ele é arriscado. A prova está aí, né? A gente já chamou atenção em outras vezes aqui, né, Danilo? Com relação a isso. É verdade. Sim, diga. Então, a gente percebe que, infelizmente, a criança, o adolescente, ele ainda não tem uma maturidade, e aí tanto em um nível de personalidade quanto neurológica mesmo, né? Ele ainda não tem uma maturação orgânica, e isso faz com que ele não tenha consciência da consequência daquilo que ele está fazendo ali. E aí acaba que ele topa fazer esse tipo de desafio, e é preciso tomar muito cuidado, porque quando isso acontece, é possível que a gente não consiga mais salvar essa criança, esse adolescente, que muitos desses desafios, com apenas uma tentativa, isso é capaz de extirpar a vida dessas crianças e desses adolescentes. A gente vê que anda em falta uma coisa que eu gosto muito de falar, já falei aqui há algum tempo, já tem bastante tempo, mas é bom voltar a falar disso, que é a chamada autoeficácia. A autoeficácia na psicologia, na verdade, seria algo como o que a gente chama de autoconfiança, a percepção que a gente tem de que a gente é capaz de fazer isso ou aquilo, de realizar tarefas. Aí acaba que a criança e o adolescente, por não saberem exatamente quais são os seus limites, acabam topando fazerem esse tipo de atividade por não terem consciência do perigo. É verdade. E lhe digo, né, eu aproveitei, né, que a gente também
é um programa voltado à utilidade pública, né? Muitas mães desesperadas. Eu vi uma matéria, e aí no Janeiro Branco a gente fala de saúde mental, isso faz parte da saúde mental. E eu estava vendo, o que me chamou muita atenção, que eu estava em casa e vi no noticiário, não me lembro onde. Bem, eu fiquei atenta ao conteúdo. A menina tinha poucos dias, foi no final de dezembro, do meio para o final. Uma mãe, né, dando uma entrevista, chorando, dizendo que ela, pela manhã, foi acordar a filha, de 8 anos. Quando ela chegou lá, a filha estava morta. E ela achou desodorante e investigaram, e a menina, né, necrópsia, certamente, que a menina tinha inalado. E aí apareceram os vídeos nessa matéria, e vi adolescentes dizendo que gostavam, que sentiam, enfim, né, sem atentar, né? Aí depois eu vi médicos também falando, sem atentar para os perigos, né? E os médicos aí entraram para falar dos perigos neurológicos e o que aconteceu com essa garota, que foi antes de dormir. E pouco antes a gente teve também aquela modinha de desafiar as pessoas a fumarem cotonete, Também, inalando a fumaça, né? Acendendo a ponta e inalando a fumaça. sim. Isso é um risco sem tamanho. Então a gente está percebendo, né, que cada vez mais os desafios estão sendo mais arriscados, né, mais perigosos. A gente tem que falar. Repito, o aplicativo. Eu hoje estava conversando com minha sobrinha e o filho dela tem 8 anos. E ela me disse, né, comentando até sobre o tema, e ela me disse que ele não tem TikTok. Apesar dela monitorar, mas ela disse que não quis arriscar, né? E ela monitora, mas ela não colocou o TikTok, né? Aí eu já vou provocar um pouquinho e perguntando também que cuidado esses pais devem tomar para evitar que seus filhos comecem a se interessar e participar desses jogos e desafios. Vamos ao preventivo, como, por exemplo, eu estou trazendo essa questão da minha sobrinha, né? A gente fala muito na questão do controle das crianças com relação a isso, a questão do controle parental, até uma ferramenta que você pode usar com os aparelhos que Sim. se usa para conectar com a internet, né? Por exemplo, a minha filha tem acesso a um celular que não é dela e que, no entanto, a gente mantém um controle parental com a quantidade exata de horas que ela pode usar por dia, e são poucas, na verdade é 1 hora por dia, e ela tem completamente destrinchada toda a forma de uso que ela faz. Eu sei exatamente os sites que ela visitou, eu sei exatamente com quem ela falou, que tipo de interação ela teve, porque esse tipo de programa permite isso, mas é bom lembrar que, na verdade, não é exatamente controle parental que a gente vai enfatizar aqui, Márcia. Ajuda, né? É um engajamento parental. Sim. A gente precisa engajar, a gente precisa perceber que as crianças e os adolescentes não têm maturidade para saber o que é que eles devem ou não fazer. Então, com pais engajados, vai haver uma cultura em que ele se sente ali amparado e, ao mesmo tempo, educado, ao mesmo tempo orientado para poder saber. Ou seja, saiba o que ele está fazendo. É preciso conversar, é preciso, sim, falar sobre os desafios, os perigos que esses desafios trazem. Isso é importante falar. O cuidado com relação a isso, de que algumas pessoas não são tão bem intencionadas com relação a eles como somos nós, os familiares. É preciso deixar isso claro. Às vezes a gente vê na TV uma notícia e aí fala a respeito disso, mostra como isso pode trazer complicações, isso também é importante para que ele passe a ter consciência do perigo, e também precisamos estar atentos à questão do chamado locus de controle. O que é isso, Márcia? É preciso ver na personalidade do nosso filho ou da nossa filha se ele tem um locus de controle interno ou externo, ou seja, se ele é uma pessoa que tende a se conduzir mais pela opinião dos outros, a cultura externa, se há fatores externos ali controlando a vida dele, ou se ele tem uma tendência a ter um controle da sua própria vida, ter um controle interno, um olhar para si,
que aí isso vai fazer com que alterne aí. É importante a gente ver que às vezes tem essa questão da introversão, da extroversão, né? Sim, Quanto mais extrovertido, maior o risco de se envolver em desafios virais. Isso é importante a gente deixar claro, porque o locus de controle é externo, e aí a pessoa tem que estar atenta para perceber como é que os colegas estão pressionando, como é que os colegas falam, participa de grupos de WhatsApp, de Instagram, de redes sociais em geral, como é, e aí a gente vai, estando engajado, estando ali próximo, ter a capacidade de orientar essa criança. E é, obviamente, importantíssimo que a gente fique muito atento a todos os comportamentos estranhos que, porventura, a criança ou adolescente pode vir a ter. os sinais, né? Sim, a gente tem que estar ligado ali, tem que estar vendo o que é que está acontecendo, né? E, óbvio, é preciso criar uma relação tão afetuosa com os filhos que eles se sintam num ambiente de confiança, para que eles possam, inclusive, falar o que eles estão vivendo, sem se sentirem julgados, sem se sentirem punidos, para eles conseguirem serem eles mesmos e assim trazer de forma aberta para os pais o que ele está vivendo. Isso faz toda a diferença. Isso vai, obviamente, exige que a gente tenha uma escuta respeitosa, sem ridicularizar, sem minimalizar, sem desprezar questões importantes da vida desse filho ou dessa filha. Sem punir. E isso é importante. A gente, dessa forma, a gente vai conseguir verdadeiramente ajudar. E falar a respeito não é para criar um tabu de não falar a respeito disso, é preciso falar sobre essas coisas. Isso ajuda a diminuir os riscos. É verdade. Quando você falava do autocontrole, a gente chamava, né, fora da psicologia, das pessoas influenciáveis, né? Isso, Muito mais exatamente. fácil de ser manipulada, né? Exatamente. Exatamente. Aí quando a gente está atento à situação de influência, a gente se torna muito menos influenciável, né? Sim, com certeza. Eu acho que é isso mesmo. Cabe aos pais e responsáveis ficarem atentos, né? Também ao comportamento, né? E quando a gente julga muito ou a gente reprime, o que é que acontece? Ela se retrai, né? Eu me assusto, E aí vai Márcia, em fazer as ver coisas que mais escondidas. eu me assusto em ver que, infelizmente, os pais brincam cada vez menos com seus filhos. E acaba que o celular e o computador, na verdade, é um cala-boca, né? É uma babá eletrônica que ali está para poder fazer com que a criança. Ou seja, isso já é ruim por si só, porque a criança não aprende a lidar com o tédio. Ela precisa lidar com o tédio, que tédio é uma emoção absolutamente normal e a gente vive na vida. E quando a gente não consegue lidar com o tédio, infelizmente a gente vai querer estímulo constante, a gente vai querer excitação constante, e como isso não é possível na vida, a gente vai buscar isso sinteticamente lá na frente. É verdade. Vai buscar drogas, vai buscar esse tipo de coisa, porque não aprendeu a lidar com o tédio. Então é importante a gente ensinar as crianças a lidarem com o tédio, porque isso faz parte. Faz parte da vida. Quando eu lembro que você diz, e é a coisa mais certa do mundo, quando você fala com relação à desilusão, às frustrações, como faz, né, o ser humano crescer. Sempre a gente amadurece, né? Exatamente. Sempre a gente amadurece, a gente aprende a lidar com essas circunstâncias, por mais que naquele momento exato que a gente está vivendo seja ruim, aí quando a gente vê lá na frente, olha para trás e lembra, a gente dá risada. Eu me lembro da vez que eu era pequenininho, mas eu lembro, a primeira vez que eu fui para a escola, escolinha Pequeno Polegar, lá em Feira de Santana, minha mãe me deixando na porta. Pois bem, o que é que acontece? Eu chorei, eu fiquei triste porque eu me senti abandonado. Hoje eu lembro disso e rio. É, Então, em vários momentos da vida, a vida nos leva de mãos dadas diante da porta da escola da vida e a gente chora, a gente se angustia. Mas depois, lá adiante, quando a gente passa por degraus, olha para trás, a gente lembra e ri. Então, é crescimento, é amadurecimento. E eu queria que você falasse um pouco também, Danilo, sobre
o vício, né? Porque eu acho que os jogos, a gente sabe, né? Se tratando de jogatinas de adultos, a gente sabe que vicia. Mas com relação a esses jogos, né? Esses vícios, crianças, essas adolescentes, o que é que pode causar mesmo esses vícios? É preciso que a gente fique muito atento porque o uso de aparelhos eletrônicos, especialmente celular, já tem vários estudos que mostram que alteram a química cerebral. Então, sim, a gente tem a situação de vício, porque o uso desse tipo de equipamento ativa uma área do cérebro que é a área da recompensa. E aí a gente vai ter uma descarga de neurotransmissores no nosso cérebro que fazem com que a gente repita aquele comportamento para poder ter mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí acaba que a gente chega numa situação que está sendo bem peculiar da nossa cultura. Temos a primeira geração que os filhos não têm um QI maior do que o dos pais. Olha que coisa. É mesmo. Vivemos atualmente essa circunstância social, né? Os filhos não têm um QI maior do que o dos pais. Aí eu fico me perguntando, será que é estimulação? Será que está precisando de leitura e as pessoas infelizmente ficam aprisionadas nas redes sociais e não têm lido? O que é que realmente está por trás disso? E é preciso que a gente sim estimule essas crianças e esses adolescentes a desenvolverem suas inteligências. Infelizmente, a gente está ensinando a eles a serem passivos e receberem e aceitarem as informações de fora sem qualquer tipo de senso crítico, sem qualquer tipo de questionamento. Olha que informação, eu não sabia disso, né? Culturalmente a gente vive uma geração menos inteligente do que a anterior. Isso nunca tinha acontecido na história da humanidade. E o que é que a gente fala, que a gente ouve, que as crianças já nascem conectadas, né? Que as crianças são superdotadas. E na realidade... Elas podem até ter informação tecnológica, elas podem ter, como é que eu digo, essa habilidade para lidar com o aparato, mas isso não quer dizer que ela tem senso crítico, não quer dizer que ela tem como analisar o que é verdade, o que é fake news, ela não tem como dizer o que é perigoso ou não, né? Até porque, infelizmente, a gente também tem uma das gerações mais super protegidas da história da humanidade. A gente tem super protegido os nossos filhos e isso também não é nada bom. Eles precisam sim de desafios que não sejam esses da internet, esses virais que trazem tantos problemas e tanta insegurança para as famílias. Pois é, eu tô vendo aqui, né, o velório do Papa Emérito Bento XVI e o Papa Francisco presidiu o funeral com a presença de 50 mil pessoas, viu? Muita gente. Mas eu recebi aqui, Danilo, uma mensagem da nossa ouvinte Rosa. Ela diz assim: excelente o tema de hoje. Nós pais temos que ter consciência que nossos filhos não estão seguros em casa, como muitos pensam. A internet oferece grandes riscos. Isso é verdade. A violência urbana está grande, né? E a gente não sabe com quem os filhos lidam. Enfim, está tudo ali no seu quarto, guardadinhos, seguros, e na realidade às vezes o perigo ainda é maior. Excelente colocação dela, viu, Márcia? Porque é uma grande verdade. A gente precisa tomar cuidado com essa crença equivocada de que nossos filhos estão seguros dentro dos quartos deles. Isso não é verdade. Às vezes a gente entra nessa situação de conforto, né? Essa zona de conforto de que está tudo bem, e não é assim. É preciso que a gente interaja, que a gente se aproxime, porque o que tem acontecido é justamente o paradoxo, né? De que a tecnologia que pode nos aproximar tem nos deixado mais distantes uns dos outros dentro da nossa própria casa. É verdade. Se os adultos estão sendo vitimados, né? Também caindo em golpes, né? E aí em relacionamentos que aparentemente confiáveis, né? Imagine as crianças, né? Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, né? Que às vezes as pessoas costumam achar que, assim,
que as crianças, elas não merecem confiança, né? Nesse sentido, né? Desses arrobos, como eles não têm, né, a consciência, muitas vezes, do perigo, a gente colocar colocar mesmo, internalizar isso, de que as crianças também não têm confiança. Os adolescentes e os jovens acham que nada acontece com eles, né? Eles arrobos dos hormônios. E as crianças também, pela ingenuidade, não é verdade, Danilo? Imagine que você tem na mão um valor de R$ 10.000, aí você deixa na mão do seu filho para ele fazer o que quiser. Você entendeu o meu ponto, Márcia? A Sim. gente precisa tomar cuidado porque a gente tem dado muito poder e não tem ali orientado o uso desse poder. A gente não tem sabido como é que esse menino ou essa menina está usando esse poder que a gente está deixando nas mãos deles. É preciso a gente tomar muito cuidado. Do mesmo modo que eles podem se prejudicar, mas eles também podem vir a prejudicar alguém. Que a gente vê muito caso de cyberbullying, né? A gente ouve falar sobre isso, né? O bullying, como a gente fala, né, acontecido na internet. Alguém está cometendo essas circunstâncias. Sim. E quem está cometendo, muitas frequentemente, são os nossos próprios filhos. A gente precisa estar muito atento. A gente vê, né, no próprio cotidiano, hoje mesmo eu vi uma notícia que eu fiquei tão triste, um rapaz autista, né, foi como é que se diz? Agredido, um jovem, né, foi agredido por tantos outros, sabe? E deixaram o rapaz muito ferido. Outros jovens também, sem o menor respeito à condição daquele rapaz, né? Inclusive ele tinha um pouco acima do peso, então a gente tem que ter cuidado, porque essa coisa se amplia, né, Danilo? Com certeza. Por isso que é preciso que a gente esteja próximo dos filhos, até para ensinar a eles as habilidades sociais, para eles aprenderem a lidar com o diferente, lidar com o diverso, né? Lidar com diversidade. Isso é algo absolutamente essencial. A gente precisa muito disso. A gente precisa aprender a lidar com a alteridade, com aqueles que não parecem conosco. A diversidade humana é um bem que a humanidade tem. A gente sabe que se tivéssemos todos semelhanças o tempo inteiro, seria muito chato. Então é importante que a gente tenha diferenças, que a gente tenha divergências, desde que a gente tenha respeito, tolerância e saiba conviver com o mínimo de solidariedade. Eu penso, né, assim, a gente costuma analisar, né? Todos nós temos um pouco de médicos, de psicólogos, ainda mais a gente quando já foi, né? Já fez terapia há muitos anos. E eu fico, às vezes, refletindo. A impressão que me dá, Danilo, por exemplo, é que, por exemplo, na minha época, havia bullying, mas era diferente, a gente nem chamava de bullying. Por exemplo, eu tinha os pés um pouquinho para fora, pé de pato. Aí o outro chamava o outro que era branquinho e tinha sardinha. Sardinha enlatada. A gente botava esses apelidos que não incomodava, entendeu? A gente se chateava, mas acabava e não incomodava, passava a não incomodar tanto. Eu tinha uma sala de aula do meu 5º ano primário que todo mundo tinha um apelido e a gente ria. Mas hoje eu acho que a coisa vai mais para o caminho da desqualificação, da intolerância mesmo, entendeu? Eu tive uma experiência um limiar de agressividade mais baixo, né? As pessoas têm estado mais agressivas. Você concorda, Danilo? Concordo. Tem estudos que apontam, Márcia, que essa agressividade tem sido mais vivenciada por conta do número de pessoas, né? Existe uma forte urbanização, a gente tende a viver em cidades, e as cidades em 10, 20 anos, muitas vezes dobraram de tamanho. Então, com relação à sua habitação, com a sua população, melhor dizendo. E aí, possivelmente, por conta disso, o nível de agressividade, de hostilidade também tenha aumentado. Eu concordo também. Danilo, vou pedir aqui ao nosso colega
Sidney, vai logo para o break, viu? Para o nosso intervalo comercial, para a gente voltar falando mais sobre essa questão, né, dos jogos, dos riscos que as crianças correm e adolescentes correm na internet. Até já. Até já. Vem cá, mãe. Você tá sabendo que chegou a primeira linha do BRT, né? Pois saiba, a operação assistida liga a rodoviária até o Itaigara, todos os dias. Depois vão vir para mais de 10 linhas que vão circular por toda a cidade. E olha, além de rapidinho, VaptVupt, o BRT é pontual, craque na acessibilidade. E ainda tem o BRT elétrico, zero pollution. E o BRT é como? Bom, rápido e todo nosso. Prefeitura de Salvador. Já é notícia. Começa agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 840 AM. O programa feito por mulheres para as mulheres. Está no ar. A voz das mulheres. Comunicação, Márcia Mendonça. Os brasileiros pagaram quase 3 trilhões de reais em impostos em 2022. Mais precisamente, 2 trilhões 890 bilhões 489 milhões 835 mil 290 reais e 32 centavos. É o que mostra o Impostômetro, criado pela Associação Comercial de São Paulo e instalado na região central da capital paulista. A ferramenta mostra o valor arrecadado em impostos pelos governos federal, municipal e estadual, com as taxas, multas, juros e correção monetária. Em 2021, foi registrado cerca de 2,6 trilhões de reais em impostos, um aumento de 11,5% de um ano para o outro. Segundo o site impostômetro.com.br, em 2021, os brasileiros tiveram que trabalhar 149 dias apenas para pagar impostos. Produção e reportagem, Ana Paula Costa. Estamos apresentando A Voz das Mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça. Excelsior! 13h40, estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, é escritor, é palestrante e servidor público. Estamos falando sobre Janeiro Branco, atenção ao risco dos jogos e desafios pela internet para crianças e adolescentes. Então, se você quiser tirar alguma dúvida ou dar um testemunho, participar do programa, o telefone fixo 3328-7666, ou você pode mandar mensagens para o WhatsApp do programa para 99386-6138. Deixa eu ver aqui. Tânia Maria. Tânia Maria, boa tarde. Tânia Maria deve ter chegado agora. Tânia Maria pergunta: Danilo, jogos eletrônicos podem causar dependência, vício? Podem sim. Do mesmo modo que a gente vê a compulsão pelo uso da internet, a compulsão por jogos de azar, a compulsão por sexo, ou seja, são comportamentos compulsivos. As pessoas se viciam nesses comportamentos, por quê? Porque esses comportamentos ativam uma área específica do cérebro, que é o sistema de recompensa, e faz com que a pessoa volte a ter compulsoriamente aquele comportamento para obter prazer. Então, sim, o jogo de videogame também pode causar esse tipo de coisa por conta do padrão emocional que as pessoas vivem quando estão jogando. E isso pode ser muito prejudicial. Inclusive, algumas pessoas necessitam de ajuda profissional para tratarem esse tipo de compulsão. Os adultos, sim, e as crianças e os adolescentes também. Sim, claro, com certeza. Eu já atendi um caso de uma pessoa que ela tinha compulsão e quando o console, né, o videogame dela quebrou, ela providenciou, ela não tinha como consertar imediatamente, ela providenciou baixar jogos no celular
e aí ficou através dos aplicativos do celular mantendo o comportamento compulsivo, porque ela não conseguia não jogar. Então é algo que precisa realmente a gente entender qual é a função disso, né? Será que é uma forma da pessoa fugir de uma realidade que não está sendo prazerosa, agradável, ou seja, uma dificuldade mesmo em lidar com essa realidade? Então, cada caso é um caso, mas é preciso que a gente leve em conta que existe sim o comportamento a ser tratado aí nesse caso, para que a gente entenda, né, qual que é a função dele. E afeta, né, diretamente a saúde mental desse grupo, né? Crianças e adolescentes. Afeta. Falando. Afeta completamente, na verdade. Na verdade, por conta da imaturidade cerebral, a afetação nesse grupo, especialmente as crianças, é ainda maior, justamente porque vai levar a uma disfuncionalidade. Então, é preciso que a gente esteja muito atento para perceber, né, como eu disse, que existem outras formas, outros comportamentos. A gente precisa ampliar o repertório dessas crianças para elas não ficarem aprisionadas a esse padrão, achando que só conseguem sentir prazer se jogarem. Então, é preciso que a gente veja. E também existem outros tipos de jogos. A gente pode sentar, jogar um jogo de tabuleiro com a criança, se divertir, fazer um trabalho grupal com ela. Ela vai gostar bastante, eu garanto. Sim, exatamente. A questão é essa. E uma outra coisa também que a gente estava falando, né? Você pontuou mais do que o controle, né? Do que o controle. Mas eu acho que é bom, porque como você disse, limite é fundamental, né? Você dá limites, você educar seu filho sabendo que nem tudo ele pode, é o tédio, são as frustrações, mas você também proibir acesso à internet não vai resolver. Por que você acha estabelecer horários e regras para usar, como você disse mesmo que você faz com sua filha, não ajuda muito também? Ajuda sim. Quando a gente percebe que não vai fazer um bom uso, a gente pensa que cada caso é um caso, mas a gente tem que levar em conta que até quando tem 2 filhos, você tem que ver quem é que dá conta e quem é que não dá conta. Porque se você trata de maneira igual os dois, você não está sendo realmente equitativo, né? Preciso levar em conta a equidade, que é o fato de que você precisa tratar de maneira diferente pessoas que são diferentes. Então você vai ver que um não dá conta, você vai dar para ele a mesma coisa que você dá para um que dá conta, você está sendo irresponsável. Então, óbvio, você vai tentar ajudar de acordo com a possibilidade, né? A criança tem possibilidade de usar bem a internet, de se divertir com saúde, com tranquilidade, sem exposição a riscos, maravilha, você vai dar aquilo ali. Agora, consulte. A gente tem na internet ferramentas de busca, a gente pode consultar, por exemplo, quantidade de horas recomendada para tal faixa etária, no uso de telas. Isso é importante a gente ter esse tipo de informação em mãos, porque com isso a gente vai ver estudos sérios que são conduzidos com relação ao impacto do uso de telas aí eu coloco computador, televisão também, né, e celular, de tablet, essas coisas. Então a gente vê que esses estudos sérios apontam, né, possibilidades com menores danos ou sem dano, né? Então, tendo esse tipo de informação em mãos, a gente vai usar bem esse tipo de informação. Agora, sabendo também ter algum tipo de flexibilidade. Final de semana, um pouquinho só, mas tudo bem. Ou seja, entende? A gente vai gradativamente tentando adequar à circunstância que cabe. Não é, por exemplo, para a gente substituir a circunstância em que a criança está ali vivendo uma situação angustiante, como ela está sofrendo ali, caiu, se machucou. Aí você bota uma tela na cara da criança para poder ela não chorar. Na verdade, você não está fazendo uma coisa boa para seu filho, você está tentando fazer uma coisa boa para você, para não ter que ouvir choro.
A coisa boa para seu filho é que ele enfrente aquela situação de sofrimento e consiga aprender com isso e viva isso. Não tem problema, ele vai chorar. Aquilo ali é parte de algo necessário. A criança chorar, não tem problema não, pelo amor de Deus, eu preciso que ela chore também. Que ela ali diga, calma, calma, respire, respire, calma. E aí ela chora e passa por aquilo. E ela vai aprender que ela consegue se restabelecer. A criança começa a chorar, o povo já vem com o celular na mão, bota lá a galinha pintadinha ou sei lá o que, e não deixa o bebê nem chorar porque não quer ouvir choro. Ou seja, está ensinando a criança a não lidar com frustrações, a fugir, a viver fugas. E aí depois vai reclamar na idade mais avançada, que é aquele adolescente, que aquela criança não é mais criança, agora já é adolescente, ou até já é um jovem adulto, e que vive fugindo das circunstâncias necessárias da vida, das responsabilidades, das tarefas, dos esforços que são absolutamente imprescindíveis para que a gente consiga verdadeiramente sentir que fizemos diferença, que temos uma vida significativa. Danilo, uma outra coisa assim, que sempre me preocupou, já que a gente está falando de comportamento, né, de criança e adolescente, era quando eu percebia, que eu já percebia esses traços em algumas crianças, até de meus filhos, graças a Deus não, mas já percebia, tem amigos de infância, a criança dissimulada. O que leva uma criança a ser dissimulada? O que é que o adulto contribui para isso? Aquela criança que não assume, aquela criança que provoca, que, sabe, toma iniciativa, mas, ou não, e depois ela não foi ela. Isso não é uma coisa muito preocupante? Quando a criança aprende a mentir, Márcia, por volta dos 3 para 4 anos de idade, ela aprende a mentir por quê? Porque lidar com a consequência da verdade é algo negativo. E aí ela foge dessa consequência criando uma realidade paralela em mente. Aí a gente vai ver isso se repetir na idade adulta, por exemplo. Eu atendo muitas mulheres, será que meu marido me trai? Aí eu pergunto, né? Você daria conta de saber a verdade se ele falasse para você que ele trai? Como é que você reagiria? Mas como eu não sei se eu ia aguentar. Ou seja, mostra, deixa bem claro que não dá conta de lidar com a verdade. Então, de certo modo, sem perceber, sem ter qualquer tipo de intenção, ela acaba reforçando indiretamente o comportamento de mentira do marido. Então, a gente vê isso o tempo todo, Márcia. A gente faz isso o tempo todo. A criança, muitas vezes, se torna dissimulada justamente porque se ela for ela mesma, ela vai sofrer consequências. A gente ainda não estamos prontos para lidarmos com a verdade. É preciso que a gente aprenda a aceitar e acatar a verdade. A criança não ser dissimulada exige pais corajosos para lidarem com a verdade de maneira madura, porque infelizmente a gente ainda vê cenas como a gente viu recentemente de pais que em público estão querendo espancar os filhos porque aconteceu isso ou aquilo, qualquer que seja o motivo. Então, imagine aí a criança contar uma verdade para a mãe ou para o pai e tomar uma surra por conta disso. Ela aprende a ser dissimulada, é natural que isso aconteça. Perfeito, Danilo. É exatamente isso, né? Nada justifica. Eu recebi de Eliette aqui uma mensagem, Eliette dá boa tarde a mim, a Sidnei, a você, Danilo, e os ouvintes. Ela diz que não é fácil fiscalizar crianças e adolescentes a usar a internet. Não sou avessa à internet, pelo contrário, particularmente procuro ser precavida com o que não tenho domínio. Geralmente pesquiso temas diversos, assuntos que possam me ajudar em relação à saúde alimentar, um eventual tratamento de saúde. Feliz ano novo, cheio de bênçãos infinitas e felicidade e sabedoria. Tudo melhor para Danilo, Márcia e ouvintes. Obrigada, Eliette de Deus. Obrigado, Eliette. Uma coisa que a Eliette me traz aí na fala dela, Márcia, é algo que a gente precisa também levar em consideração. Estamos sendo convidados constantemente a aprendermos a lidar com tecnologias novas. Então, para não sermos ludibriados pelos nossos próprios filhos, precisamos aprender
a usar esses aparatos tecnológicos. A gente precisa saber também usar. Às vezes a gente fica na atitude preguiçosa, na atitude ociosa. Não, é ele que vai me ensinar. Ou seja, a criança ou adolescente domina completamente aquela ferramenta e o pai e a mãe não dominam. E por isso, por não dominar, não sabe exatamente como está sendo o uso. É preciso que a gente tire essa preguiça, coloque essa preguiça de lado para conseguir verdadeiramente aprender, usar bem e com isso ajudar num bom uso. Estamos sendo convidados a constantemente aprendermos, né? Então é um momento de aprendizado social. A gente precisa aprender tecnologia. Isso é óbvio, a gente precisa o tempo inteiro exercitar. Neide Bispo mandou também uma mensagem para nós de boa tarde, Márcia e Danilo. Ela diz que está com um filho que precisa de ajuda, pois ele joga e ela acha que ele precisa parar. Nesse caso, talvez seja bom. 39 anos, é um adulto, né? Tem quanto? 39. Ah, tá. Já é um adulto. Aí realmente é preciso que ele deseje ajuda ou que o entorno consiga fazer com que ele se sinta estimulado para buscar ajuda. A gente depois pode falar sobre isso numa outra oportunidade, Márcia, sobre as fases de mudança. Mas pelo que ela está falando aí, parece que ele está na primeira fase, que é chamada pré-contemplação. É quando a pessoa não reconhece que tem um problema. E aí é preciso que essa família seja orientada por um profissional para ajudá-la, no caso, a família, a conseguir sensibilizar ele para que ele perceba que isso que ele está vivendo é um problema. Obrigada, Neide e Eliette. E Luciana mandou aqui uma mensagem, ela diz assim: pensar que existem pessoas do outro lado da tela incentivando jovens e crianças aos maiores perigos, desafios, inclusive ao suicídio. Os pais precisam, sim, se aproximar dos filhos e observar seus comportamentos, não é, Danilo? Com certeza, sempre está ali olhando se a criança está com o olho vermelho, se tem marca no pescoço, se tem relatado dor de cabeça, se está com algum tipo de sinal de desorientação depois de passar algum tempo sozinha, se tem presença de corda, lenço, cinto. Esse tipo de coisa precisa ter ali uma referência para que a gente olhe e perceba. Tem ali uma coleira de cachorro no lugar onde habitualmente não se coloca coleira. Então, tem alguma coisa errada. A gente precisa estar atento, a gente precisa perceber isso e ser pai, ser mãe, né? A gente tem que ter esse engajamento parental que eu falei no começo. Sim. Danilo, aproveitando o gancho, né? É você se preocupar quando você vê que a criança ou adolescente também vive sozinho, trancado no quarto, jogando videogame, né? Eu acho que você tem também que conhecer, ver o que é que ele está, como ele está interagindo, inclusive, como você disse, se apropriar mais um pouco da tecnologia. Joga com ele. Conseguir conhecer os conteúdos. Isso faz parte, né, da educação dos filhos, hoje, nessa era, né? Com certeza, com certeza. E estar atento à forma de interação social dele. Porque hoje em dia, durante um jogo, a gente pode ter uma call, né? Você pode falar com outras pessoas, ver como ele interage com as pessoas na hora que ele está jogando. Isso faz toda a diferença. Vai chegar junto, procura saber quem são, busca informações a respeito disso. Isso vai ajudar. Isso, Danilo. Eliette até está complementando aqui que os filhos dela são adultos, graças a Deus, Eliette. Já menos um trabalho, apesar de que meus filhos são adultos, mas eu já tenho os netos para me preocupar. Danilo, nós chegamos ao finalzinho. Eu quero lhe agradecer mais uma vez sua participação, enriquecendo aqui a voz das mulheres. Até breve. Agradeço muito, Márcia, em nome da população, pelo espaço que você sempre traz para que a gente possa falar sobre saúde mental de maneira leve, de maneira descontraída, mas de maneira também contundente, que é necessária, né, para a gente despertar para perceber nossas responsabilidades. Muito obrigado. Um abraço e novamente um feliz ano novo. Grande abraço para você também. E assim eu me despeço, agradecendo